Fala os irmãos com a paz do Senhor, né? Grata a Deus pelo privilégio de estar aqui mais um dia, juntamente com os irmãos. E no dia de hoje, irmãos, a palavra que eu quero trazer para vocês é sobre o posicionamento espiritual. O que é se posicionar no mundo espiritual? O que é um posicionamento espiritual? Em primeiro lugar, a palavra do Senhor, a qual eu escolhi o versículo para me basear, está aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 23 e 11, que diz assim: Depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Aí o 12 fala assim: Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento através da vida de Samã. Então, posicionamento. Qual o sentido da palavra, o significado da palavra posicionamento? Como já disse, posicionamento é uma posição, ocupar uma posição em um lugar, em uma hierarquia. Olha, irmãs, existem diversos significados para a palavra posicionamento, mas eu vou falar sobre um posicionamento de fé no mundo espiritual, no âmbito espiritual. Porque se posicionar é como eu já falei, né? Ocupar um lugar, que, né? Posicionamento, uma posição em um lugar. Tomar uma decisão, escolher alguma coisa. Então, assim, uma posição, ocupar uma posição. Mas no âmbito espiritual, posicionamento, o mundo espiritual, irmãos, como a gente sabe, a hierarquia, né? Como aqui na Terra, como nós vivemos, existe o quê? O presidente, estou falando de posicionamento em hierarquia de autoridade aqui na Terra. Existe presidente, existe prefeito, né? O presidente é a maior autoridade aqui no nosso país. Aí existe o quê? Os governadores, existe os... Então, assim, é escalas de poderes. E no âmbito espiritual, tanto para o bem quanto para o mal, também existe isto aí, né? Existe, se vocês forem ver a matéria de angelologia, né? Essa é a doutrina dos anjos, ela mostra a hierarquia no mundo angelical, né? Esse arcanjo, querubim, serafim, anjos, cada um tem um tipo de hierarquia. E na esfera espiritual é da mesma forma. Por exemplo, Deus está acima de todas as coisas. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é grande e não há nada nem ninguém que esteja acima dele, em poder, em autoridade. Sabemos e pregamos e cremos que não são três deuses, mas são três em um. Então Jesus Cristo, como Deus, é a mesma coisa de Deus, né? O mesmo poder, a mesma autoridade, ele exerce, ele herdou. E a palavra do Senhor fala assim, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Eu sou herdeira de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então, qual o significado da palavra co-herdeiro? Eu herdei, juntamente com Cristo, as bênçãos que ele herdou no reino celestial. E qual foi as bênçãos que Jesus Cristo herdou? Quando ele disse lá aos seus discípulos, depois que ele tem ressuscitado, ele falou assim: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Né? Então, assim, herdamos com ele, juntamente com Cristo. Eu sou herdeira de Deus e co-herdeiro com Cristo. Irei colocar os versículos para vocês buscarem. Agora eu não vou citar versículos, mas irei colocar, os irmãos podem ler aí de lado da tela. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, herdamos com Cristo as bênçãos celestiais, juntamente com Jesus Cristo. Então, estamos com Cristo também, irei colocar o versículo, assentado em lugares celestiais. Então, o posicionamento da igreja, em que posição eu estou como igreja de Cristo? O inferno, irmãs, Satanás está abaixo de nós. Não é dizendo que os demônios não têm poder, não é dizendo que Satanás não tem poder. Eles têm poder, porém, eles estão abaixo da igreja. Por quê? Porque todo o poder foi dado a Cristo. E se eu sou co-herdeira com Cristo, e a Bíblia diz que estamos com ele em lugares celestiais, então nós herdamos juntamente com Cristo todo o poder e toda a autoridade. Nós não fazemos, mas através do nome de Jesus Cristo usamos o poder que há no nome de Jesus Cristo, que é através de Cristo, é com Cristo, co-herdeiro com Cristo. E o diabo está abaixo de nós. O diabo não tem poder algum, né? Para com o poder que nosso Deus tem, não. Ele faz, a palavra do Senhor fala, ele veio para roubar, matar, destruir. Então o diabo ele tem poder, mas quando Jesus chega, ele tem que obedecer à voz do nosso Deus. Então, qual a posição da igreja? Qual a minha posição?
nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Todo o poder, toda a autoridade foi dada a ele. Se eu herdei juntamente com ele, então estou com ele assentado nos lugares celestiais. Então eu não tenho que ter medo do diabo. Eu não tenho que ter medo de Satanás. Olha, irmãs, eu não estou aqui dizendo que a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, não. Olha, a gente passa por tribulação. Posso trazer um dia uma palavra aqui, né, relacionada a isso. É necessário a gente passar, porque os apóstolos sofreram, os apóstolos foram perseguidos, os apóstolos, eles passaram por tribulações, passaram por momentos difíceis, irmãos, mas diante do inferno eles não se calavam, eles eram ousados, eles eram posicionados na fé em Cristo. Porque você está posicionado na fé, você usar a autoridade que Deus te deu, isso não quer dizer que você nunca vai adoecer, isso não quer dizer que você vai ser milionário, isso não quer dizer, eu não estou falando nada de prosperidade, nada dessas coisas. Posicionamento no mundo espiritual, ocupar o seu lugar no reino espiritual, que é um posicionamento de fé. Ser um cristão ousado, ser um cristão íntegro e usar a autoridade que Jesus Cristo, ele colocou nas nossas mãos, usar o poder que há no nome de Jesus, que muitas vezes a gente está prostrado. A palavra de nosso Deus, ela fala sobre Samar. Samar, um valente de Davi, e a Bíblia conta aqui, em 2 Samuel, os valentes de Davi, que os filisteus, eles atacavam o povo de Israel. E naquele momento, eles estavam o quê? Eles atacavam, a Bíblia diz que eles se juntaram em um campo de terra cheio de lentilhas. Então o quê? Porque, irmãs, lentilha era uma fonte de nutrientes importante para o povo. E o que o inimigo buscava? O suprimento, porque ele sabia que se ele conseguisse tocar no que fortaleceu o povo, que é o alimento, não veio sem se alimentar, ele conseguia vencer o povo. Para enfraquecer o povo, ele tocar no suprimento, pegar o suprimento do povo, para enfraquecer o povo, para conseguir vencer o povo de Israel. Então, todos começaram a fugir. Os valentes de Davi começaram a correr, todos eram servos de Deus, todos eram judeus, todos serviam a Davi, todos eram treinados, mas todos correram diante daquela situação, porque não estavam posicionados. Mas Samar, ele agiu de forma diferente. A palavra do Senhor fala, 23 e o 11, que diz, e depois dele Samar, filho de Agé. Quando os filisteus se juntaram numa multidão, vejam que eram muitos, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Começaram a fugir, começaram a correr, mas Samar, ele se posicionou, ele usou a autoridade. Ele se posicionou como igreja de Cristo naquele momento assim. Eu estou falando num modo para os irmãos entenderem. E este se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Ele disse, aqui você não toca. Aqui tu não vai tocar, só foi até hoje. A partir de hoje tu não toca, a partir de hoje tu não mexe. E assim, irmãs, quando um servo do Senhor está posicionado, Satanás ele toca. Mas quando você ergue a sua voz, usa a autoridade que Jesus deu, só foi até hoje, no nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo. Olha, irmãs, eu não estou falando num âmbito assim de tudo, porque a gente passa por tribulação. A gente passa por um momento difícil, mas há tribulações que são advindas do inferno para perturbar a nossa mente, para perturbar o nosso lar, para perturbar a nossa casa, e muitas vezes porque não estamos posicionados diante de Deus, não exercemos a autoridade que recebemos de Cristo. É usar o poder que é no nome de Jesus. Ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E ele disse que quem cresce nele faria os mesmos milagres que ele fez e maiores do que ele fez. Então precisa se estar posicionado é o quê? Usar um posicionamento de fé, usar a autoridade que Jesus Cristo ele colocou nas nossas mãos. E o povo fugiu. O povo se espalhou, mas Samar não, ele se posicionou e através de Deus deu um grande livramento. Porque não tem como um homem vencer uma multidão, que eles se juntaram em uma multidão para pegar o suprimento do povo, para enfraquecer o povo, para poder vencer o povo. E é isso que Satanás ele faz. Ele vai naquilo que pega as tuas forças. Ele joga a seta de desânimo. Ele lança setas para te enfraquecer, para conseguir te destruir quando tu estiver fraco. Agora, se você se posicionar como Samar, Deus ele agiu através do posicionamento de Samar. Ele se pôs no meio, ó. E o Senhor obrou um grande livramento através da vida de Samar. Quando tem uma pessoa posicionada, irmãos, Deus faz. Os discípulos eram tentados, eles eram chicoteados, eles eram presos, eles passavam por tribulações, mas estavam posicionados diante de Deus. Ninguém viu os discípulos de cabeça baixa, ninguém viu os discípulos reclamando, ninguém via os discípulos xingando, né? Eles estavam posicionados diante de Deus ali. E veja o apóstolo Paulo e Silas na prisão, né? Veja o que aconteceu. Por conta de pregar a palavra de Deus, expulsou um demônio da vida daquela jovem, mas foi preso por conta daquilo ali. E o que foi que aconteceu? Eles não baixaram a cabeça, entristeceram.
se posicionar diante de Deus é isso, irmãs. Erguer a tua cabeça, erguer a cabeça, levantar a voz, né? É louvar na tribulação, é um posicionamento de fé, é crer que mesmo em meio à tribulação, Deus vai chegar com livramento. Agora tem o tempo de Deus agir, tem a forma de Deus agir, a maneira dele trabalhar. Não estou dizendo a você que todas as vezes que estiver passando por uma tribulação, eu vou chegar, vou repreender, aquilo ali vai acabar. Não, irmão. Há determinadas situações que a gente tem que enfrentar, mas se posicionar na fé, não baixar as rédeas, não baixar a cabeça, não entregar o barco, não, é estar ali na fé, confiando, crendo no Deus que a gente serve. Uma mulher também, lá no livro de Juízes. Vou ler aqui. Débora. 5, Juízes 5, e o 6, assim, ó. Nos dias de Sagar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Então, o quê? Cessaram as aldeias. O que eram aldeias? Era o lugar onde o povo morava, o povo estava tudo fugindo. O povo estava tudo indo embora, todo mundo com medo, os caminhos estavam desertos, ninguém passava mais, todo mundo com medo, se escondendo. Mas Débora se posicionou, disse, a partir de hoje não vai acontecer, eu me levanto como mãe, eu me coloco como líder, eu coloco como coluna aqui neste lugar, e não vai acontecer mais, é através do posicionamento de Débora. Deus, ele deu um grande livramento ao povo. Deus já chamou Baraque, mas Baraque não quis se posicionar, e Débora disse que ela iria, mas que Deus ia dar livramento através de uma mulher, que foi Jael. Eu vou colocar o versículo para vocês conferirem aí. Então, irmãos, se posicionar, como eu já falei, a palavra posicionar, posição, é uma posição em um lugar. Vamos dizer assim, um soldado, por exemplo. Um soldado romano, um soldado militar. Ele o quê? Ele tem todas as armaduras, tem que estar todo armado, está lá no livro de Efésios, e de pé, com a espada na mão. Ao inimigo ele não chega, o inimigo ele não entra, o inimigo ele não toca. Lá na passagem do joio e do trigo, quando foi que o inimigo conseguiu lançar o joio? Quando os homens dormiram, porque se prostraram e Satanás entrou, Satanás agiu, e depois que Satanás entra, irmãs, para sair é mais difícil. Então, assim, tenho que estar posicionada na fé em Cristo, tenho que estar posicionada, vigiando, vigilante, para que Satanás não venha ocupar a minha casa, não venha entrar na vida dos meus filhos, não venha entrar no meu lar, não venha fazer da forma que ele quer, da maneira que ele quer. E também temos o exemplo de Moisés, o posicionamento de Moisés. Veja só. A Bíblia fala ali de Êxodo 14 e 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Aí disse assim, e tu, Moisés, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Ele disse assim, por que, Moisés, tu está clamando a mim? Eu já te usei para diversas coisas, eu já te mostrei como fazer, eu já te usei. Tu sabes como agir, tu sabes como fazer, te posiciona nesse momento. Ergue a tua mão, Moisés, é através da tua mão que eu vou fazer. Moisés achava que Deus ia descer e que ia fazer, mas Deus, por que tu está clamando? Ó, irmã, há momentos que é para clamar. Jeremias, Deus disse assim, clama a mim, eu vou te responder. Porque Deus queria revelar a Jeremias, mas a Moisés, Deus, por que tu estás clamando? Não é hora de clamar, é hora de agir. Na tua vida eu não quero revelar, eu quero executar, porque eu já te revelei o que era para fazer, Moisés. Deus tinha dito a Moisés o que ia acontecer, Deus tinha dito a Moisés o que ia fazer, mas Moisés começou a clamar. E muitas vezes assim a gente, diante dessa tribulação, Satanás está ocupando espaço, ele está fazendo o que ele quer, e a gente clamando, achando que Deus é que é para vir fazer, mas é necessário um posicionamento de fé da minha parte, da parte das irmãs. Já passei por problemas em que eram ações de demônio mesmo, ações de demônio, e que tive que erguer minha voz e dizer, só foi até hoje, e Deus ele honrou. Né? Agora, porque como eu falei para os irmãos, nem tudo é geral, não falo nada em geral. Todas as vezes você ergue... Não, irmãos, não é assim. A gente tem que entender o agir de Deus, né? Um posicionamento é estar ali posicionado, mas na vontade de Deus, no querer de Deus. Porque a gente não é super crente que a gente vai chegar porque eu sou crente, eu vou sair expulsando todos os demônios. Porque eu sou crente, eu vou sair curando todas as enfermidades, não. Tem que estar posicionado na vontade de Deus, naquilo que Deus ele me chamou. O que foi que Deus te chamou para fazer? O que Deus me chamou para fazer? Irmãos, para vencer o inferno tem que estar posicionado no que Deus ele me chamou para fazer. Quem Deus ele me chamou para ser? Em que lugar eu estou? Então tem que ser na vontade de Deus, naquilo que Deus ele colocou na minha mão para fazer. Então
eu acho, né, que deve ter ficado explicado o que é um posicionamento espiritual. Existem vários tipos de posicionamento, né? Tomar uma decisão, tomar uma atitude. O posicionamento espiritual da mesma forma, é tomar uma atitude de agir como Deus te chamou para ser. Fazer o que Deus colocou você para fazer. Então, se posicionar no reino espiritual é usar a autoridade que Deus colocou nas nossas mãos para usar. Muitas pessoas estão prostradas. Deus não fala com quem está prostrado. Várias vezes na Bíblia, o Senhor fala, levanta-te porque eu quero falar contigo. A Jeremias, Deus diz assim, ó, levanta-te e desce à casa do oleiro. Aí, qualquer dia eu vou trazer também a palavra sobre se posicionar na oração. Muitas vezes aquela oração fraca em que Deus... Muitas vezes, irmãos, não é que Deus não queira responder, é o tipo da oração. Tem que mudar as narrativas na oração. Tem que saber orar. Eu não estou dizendo a você que está passando por uma situação, você vai orar na hora, Deus vai mandar a resposta. Não, porque para Daniel não foi assim. Deus mandou na hora, mas a resposta não chegou na hora. Mas Daniel insistiu na oração. E a gente vê o jeito que os homens oravam. Não era do jeito que a gente ora hoje. A gente chega diante de Deus mostrando o problema. Mas não é assim que se ora. Tem que chegar diante de Deus, mostrando o poder que Ele tem para resolver o problema. A palavra de Deus está cheia de profecias, está cheia de promessas, que a gente pode tomar posse como igreja de Cristo na oração. Então, só são essas minhas palavras, o que é um posicionamento. Então, se posiciona diante do teu Deus, usa a autoridade que o Senhor Deus Ele colocou nas tuas mãos, né? E não permite que Satanás ele venha destruir tua família, ele vem destruir o teu lar, porque muitas vezes eu estou prostrado, né? Deus está falando, Deus está aí, eu não estou entendendo, porque comigo foi assim, muitas vezes. Houve uma situação que eu já contei também, em que Deus ele fala, se posicione, mas eu não entendia. Ó, irmão, existem vários tipos de posicionamento, mas como eu falei para os irmãos, eu já vim trazer o posicionamento na esfera espiritual, como se posicionar no reino espiritual diante de Cristo, um posicionamento de fé. Usar fé, usar a autoridade que Jesus nos deu, de usar o poder que há no nome dele. O poder é no nome de Jesus, é Deus quem faz, mas eu tenho que estar posicionada diante dele. E paz, Senhor, para todos.